falava o seguinte: a onda mostrada na figura abaixo se propaga com velocidade de 32 metros por segundo. Então já deu a velocidade da onda. Analisando a imagem, é possível concluir que a amplitude, o comprimento de onda e a frequência são, respectivamente, ele quer a amplitude, o comprimento de onda e a frequência dessa onda. Ele me forneceu um gráfico e onde a onda estava representada. Esse gráfico, ele dizia que era x em centímetros e y também em centímetros. Esse gráfico, então, registrava a onda indo de 1 até menos 1. E como nós sabemos, a amplitude de uma onda é a distância do ponto de equilíbrio até a crista ou do ponto de equilíbrio até o vale. Então, com certeza, essa amplitude era de 1 centímetro. Comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos, ou dois pontos equivalentes da onda. Como a onda completou uma oscilação e a partir desse momento ela vai voltar a se repetir, eu poderia simplesmente medir a distância entre esse ponto e esse ponto. E essa distância, através do gráfico, dava de perceber que era 8 centímetros. Então já sei o lambda. Lambda igual a 8 centímetros. Só falta determinar a frequência. E aí nós podemos usar a famosa equação fundamental das ondas. Veja o que uma lambda faz. Né? A famosa dedução da fórmula, como diz o outro. V é a velocidade, 32 metros por segundo. Lambda, opa! Não pode centímetro, vamos passar para metro. Toin, 0,08. E aí vai dar para calcular a frequência. Está multiplicando, passa dividindo, 32 dividido por 0,08, igual às casas, elimina a vírgula, 3.200 dividido para 8, 400. Então a frequência da onda dava 400 Hz. Aí sim, dava para optar pelo item correto. E aí, querido, vamos trabalhar ou não? 400 Hz, letra E, 1 centímetro de amplitude, 8 centímetros comprimento de onda, 400 Hz. Letra E. Show de bola. Finalmente, aliás, ainda não. Tem mais coisa, né? Eu já mudei para outra prova. Um pouco perdido, cara. Volta, querida, volta. Aqui. Eu já baixei, meu cara. Eita, danço. Só vai apertar os botões, cavalo. Pois é. Ah, é aquela lá da carne. Eu demorei. Eu não, mas essa daí eu não sei como, mas eu meio aluno, mas aí não podia ser. E a última Podia é... ser. Ela voltou. Olha só. Estamos agora no 55. Efeito fotografico. Aqui. Uma lâmina muito fina e minúscula de cobre, contendo uma carga elétrica que flutua em equilíbrio numa região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme de 20 kN por coulomb, cuja direção é vertical e cujo sentido se dá de cima para baixo. Então, na questão 55, o PF de inverno falava de um campo elétrico uniforme vertical para baixo de 20 kN por coulomb. Dizia que tinha uma plaquinha bem pequenininha de cobre flutuando. Essa plaquinha de cobre tinha carga Q. Considerando que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, a carga elementar, e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, e sabendo que a massa da lâmina M é igual a 3,2 miligramas, aí estava o perigo, é possível afirmar que o número de elétrons em excesso na lâmina quer saber o número de elétrons em excesso. Para essa lâmina estar flutuando, já que ela tem massa, só se o peso estiver sendo equilibrado pela força elétrica. Então a força elétrica é igual ao peso. E como o peso é m vezes g, eu posso calcular o valor
em miligramas, eu vou ter que converter para quilograma. Decigrama, centigrama, miligrama, decagrama, hectograma, quilograma. Jezebel, eu vou ter que dar 6 pulos com a vírgula para a esquerda. É multiplicar por 10 na menos 6, né? Então a massa vai ficar 3,2 vezes 10 na menos 6. Vezes 10. Então a força elétrica, 3,2 vezes 10 na menos 5 newtons. Força elétrica, podemos calcular a partir da definição de campo elétrico, né? Campo elétrico é força vezes carga. Eu sei o valor do campo elétrico, sei o valor da força, então vai ser fácil obter o valor da carga que eletriza esta placa de cobre. A carga fica, a força eu já sei, 3,2 vezes 10 na menos 5. E o campo elétrico é de 20 kN por coulomb, é 20 mil, hein, galera? Então, 20 mil, né? 20 vezes 1000, 20 mil. 2,0 vezes 10 na 4, né? Só para ficar mais bonitinho de fazer a divisão. A quantidade de carga que está nessa placa deu 1,6 vezes 10 na menos 9 coulombs. 1,6 nanocoulomb. E como quantidade de carga é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar, a quantidade de carga 1,6 vezes 10 na menos 9, o número de partículas eu quero saber, e a carga elementar 1,6 vezes 10 na menos 19. Corta 1,6 com 1,6, 10 na menos 9 dividido por 10 na menos 19 é igual a n. Número de partículas 10 na 10. São elétrons porque a partícula tem que estar negativamente carregada para ser empurrada no sentido oposto do campo elétrico, senão ela seria empurrada a favor do campo elétrico. Eu errei essa questão hoje, na hora que fui fazer ela. Adivinhem aonde? Eu errei em converter a massa. Bem-vindo ao clube. Eu acho que eu errei no peso. Eu igualei ao peso e aí ficou 10 na 13. Vezes 10 na 10. Não, então deve ter cometido mesmo o nosso erro. Porque miligrama, o milho é 10 na menos 3. Só que aí dá a sensação que a gente quer transformar para grama. Uhum. E é para quilograma, são 3 pulos a mais, né? E essa é daquela satânica que esse erro tem no gabarito. Eu acho que eu errei. Eu não sei se no dia do vestibular eu cometeria esse erro, mas provavelmente sim. Então não é desculpa. E é bom isso acontecer, que não adianta, não é que eu não sei física. Mas tu vê, eu errei, se for pensar, a gente errou no 6º ano, que era converter unidades, distração, né? Então esse é o tipo de coisa que nos mantém humilde na física. Mostra que mesmo quem sabe física pode errar, se não tiver, soltou o pum na hora errada, né, cara? Tem que largar a coisa, solta o pum, depois tu pega e continua. Porque se tu vai fazer ao mesmo tempo, tu erra, cara. Não, física é foda por isso, cara. Tem que ter humildade, bicho. Então, 1 vezes 10 na 10. Letra C. Letra C. Questão 56. Mais uma questão que atrapalha por ser física moderna, né? Que a gente só veria nos últimos segundos do curso. Questão 56 fala o seguinte: com relação ao efeito fotoelétrico, são feitas as seguintes afirmações. Vamos ambientar o que é o efeito fotoelétrico, para ver se ambientando a questão, se já não dá para matar ela com tranquilidade. Efeito fotoelétrico foi o que fez o Einstein ganhar o prêmio Nobel, né? Embora muita gente atribua a teoria da relatividade, é um erro. O cara acabou explicando um fenômeno aparentemente muito mais simples, né? E que também foi de suma importância para outros desenvolvimentos. Então, antes de fazer a questão 56, vamos bater um papo rápido sobre o efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico é o nome que se deu ao seguinte fenômeno. Tinha uma experiência famosa de física acontecendo nos melhores laboratórios, lá pelos anos 1900, pouquinho depois, que o pessoal ainda não conseguia entender direito. Fazia um circuito elétrico bobo como esse, uma fonte de tensão, um amperímetro, 2 placas metálicas e nada entre elas, além do ar. Como o ar é um isolante térmico bom, mas nesse caso não importa, é um isolante elétrico, então o amperímetro não deveria fornecer corrente elétrica nenhuma, porque não existe conexão no circuito. Porém, dependendo do tipo de luz
com a qual se iluminava uma das placas metálicas, então essa placa aqui ela é feita de algum metal específico, dependendo do tipo de luz que nós usávamos para iluminar esta placa, o amperímetro registrava a corrente elétrica. O pessoal não entendia por quê. Que merda é essa? Por que bater luz ali na placa faz corrente elétrica brotar no circuito? Ué, nós sabemos que a corrente elétrica é oriunda de elétrons. Então a explicação mais viável é que a incidência de luz no metal está fazendo com que esse metal ejete elétrons, o que daria sustentação à corrente elétrica no circuito. Concomitantemente a esse experimento que estava ocorrendo nos laboratórios de física pelo mundo, um outro sujeito chamado Max Planck estava mostrando que a energia de um fóton, a energia de uma partícula de luz, poderia ser calculada por H vezes F, onde H é uma constante chamada constante de Planck e F é a frequência da luz. Ou seja, o Max Planck estava mostrando para o mundo que uma luz de maior frequência, as suas partículas têm mais energia que uma luz de menor frequência, ou seja, a luz violeta é mais energética que a luz vermelha. Os raios X, os fótons de raio X têm maior frequência que os fótons de ondas de rádio, que têm menor frequência. O Einstein, sabendo disso e tentando explicar por que esse fenômeno ocorria, ele achou uma equaçãozinha matemática simples que conseguia explicar o fenômeno. Einstein falou o seguinte: quando uma partículazinha de luz, uma bolinha de luz chamada fóton, vem e bate num elétron que está orbitando um átomo que compõe a superfície metálica, essa partícula fóton bate como se fosse uma bolinha de sinuca na partícula chamada elétron e bum! E a partícula elétron é ejetada então. E ele disse, a energia cinética máxima com a qual esses elétrons são ejetados, nada mais é que a energia da luz incidente, que é a energia do fóton, subtraído de um valor que o Einstein chamava de função trabalho do metal. Ou seja, o metal tem um certo apego ao seu elétron. O metal, por mais que ele seja eletropositivo, que ele não tenha muito amor pelo seu elétron, até por ser um metal, ele quer ter o seu elétron ali orbitando. Para que esse elétron seja arrancado, como ele ainda está atraindo aquele elétron, vai ser roubado uma parte da energia dessa partículazinha que tentou roubar o elétron. Ele chamava isso de função trabalho. Substituindo a energia do fóton pela equação do Planck, a energia cinética máxima dos elétrons ejetados fica H vezes F, energia do fóton, menos a função trabalho do metal. Se eu for fazer um gráfico da energia cinética dos elétrons ejetados em função da frequência da luz incidente, eu perceberia que o gráfico fica uma equação de primeiro grau crescente, mas o coeficiente linear é negativo, então o gráfico tem que se originar em alguma região abaixo do eixo X. Vamos supor que essa aqui é a curva do metal 1, essa aqui é a curva do metal 2. Tudo bem? Vocês já perceberam que os espirros dos outros é sempre estranho, o nosso é normal? Cara, minha irmã, ela tem um espirro, cara, que não dá pra acreditar. Ela é indescritível, faz o espirro do colega parecer corriqueiro. Ô galera, o negócio é o seguinte, o metal 1, ele vai ter a sua função trabalho, o metal 2 vai ter a sua função trabalho. Observem que abaixo do eixo X, os valores de energia cinética seriam negativos, né? Quer dizer que os elétrons não estão sendo ejetados. Os elétrons só são ejetados da superfície metálica a partir de uma certa frequência, chamada de frequência de corte. E cada metal tem a sua frequência de corte. Então o metal 1, que é o metal que compõe essa superfície que vai ser iluminada, só vai ter ejeção de elétrons a partir de uma certa frequência. Abaixo daquela frequência não existe o efeito fotoelétrico,
acima daquela frequência, o efeito fotoelétrico passa a existir. Então vimos que o efeito fotoelétrico é um nome muito justo, né? É a interação de uma partícula de luz chamada fóton que arranca um elétron. Fotoelétrico. Nome justíssimo. Vimos a equação que o Einstein escreveu e que lhe rendeu o prêmio Nobel. Vimos como é que é a curva, o gráfico que relaciona a energia cinética dos elétrons ejetados versus frequência. Vimos o que seria a função trabalho no gráfico e o que seria essa frequência de corte. Agora que estamos ambientados, vamos ler a questão e ver se essa revisãozinha é o suficiente para matar a questão. Questão 56 do PF de inverno. 1. Com relação ao efeito fotoelétrico, são feitas as seguintes afirmações. 1. Pode ser explicado satisfatoriamente com a adoção do modelo corpuscular da luz. Pô, se eu disse que a luz era uma baguinha que bateu no elétron e arrancou ela, isso é a teoria corpuscular da luz em ação. Verdade. 2. Consiste na emissão de elétrons por uma superfície metálica atingida por radiação eletromagnética. Sim, é luz, mas não precisa ser luz visível, pode ser qualquer tipo de radiação eletromagnética. Faz ejetar elétrons. Então, radiação eletromagnética consiste na emissão de elétrons por uma superfície metálica atingida por radiação eletromagnética. Luz bateu no metal, ejetou elétron. Perfeito, exatamente o que a gente acabou de ver. 3. Uma superfície metálica fotossensível somente emite elétrons quando a frequência da luz incidente nesta superfície excede um certo valor mínimo, que depende do metal. É verdade, né? A partir do momento que excede o valor mínimo chamado frequência de corte, ocorre ejeção. Abaixo desse valor mínimo não ocorre ejeção. Então foi exatamente o que ele falou. Uma superfície metálica fotossensível somente emite elétrons quando a frequência da luz incidente nessa superfície excede um valor mínimo, que depende do metal. Sim, a frequência de corte vai depender da função trabalho do metal. Perfeito. Os 3 itens são verdadeiros. 1, 2 e 3, A e amor. Então, das questões vistas, eu diria que as duas perigosas, por se tratar de física moderna, finalzinho de curso, é a do efeito fotoelétrico e do efeito Doppler, talvez. Não sei como é que no relatório ele chegou, acho que deu tempo de ele falar do efeito Doppler. Então, menos mal. Dava de ter tirado também. Velocidade orbital, né? Gravitação universal, nem sempre dá tempo de falar aquilo. Já é finalzinho de matéria também, gravitação universal. Mas também não teve nenhuma anomalia, né? Nenhuma questão mais absurda aí. Acho que podemos passar para a CAF, né? Podemos começar a discutir umas questõezinhas da CAF. Vamos que vamos, meus queridos.